Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, eu sempre me esqueço. Geralmente eu gravo esses vídeos durante o dia, né? Bem cedo. É, Vamos lá. Eu vou fazer hoje uma análise, né? Eu vou fazer muito que a sociologia faz, né? E uma coisa que eu estudo desde quando comecei a estudar didática, sei lá, 2009, 2008 por aí. É, que é utilizar de temas, né, e exemplos para falar de conceitos fundamentais, né? Basicamente, nosso vídeo de hoje, eu ia falar nessa aula, né? Nosso vídeo de hoje é sobre como um pouco de estudo de antropologia poderia fazer muito bem para a humanidade, né? Ou como um pouco de estudo de filosofia, de estudos sobre cultura poderia fazer bem para as pessoas, né? Mas sabemos que não há interesse que as pessoas saibam, né? E sim que elas tenham raiva, né? Então hoje nosso vídeo é Chai Suruí e os raivosos, né? Justamente para a gente entender como que uma fala de 2 minutos e 30 segundos, mais ou menos, despertou tanta raiva em pessoas que sequer assistiram esses 30 minutos, esses 2 minutos, né? 2 minutos e pouquinho. É, e aí utilizar como exemplo algumas narrativas que eu encontrei nas redes sociais de pessoas que reagiram a postagens de sites de notícias falando da fala aí da Tchai e uma fala muito importante, né? Muito importante com alguns temas que podem ser debatidos depois, né? Assim, o tema em si. Hoje eu vou comentar basicamente o que foi dito a partir do que ela disse, tá? Então, vamos lá. Eu fiz um pequeno recorte aqui, tá? Não identifiquei as pessoas, como sempre, eu não quero esse tipo de atenção, né? Nem quero dar atenção para essas pessoas. Ah, mas é isso aí. Então vamos lá. Eu peguei algumas, né? Isso aí são recortes de várias redes sociais de pessoas que comentaram ao vídeo, né, ou a postagem sobre o vídeo da fala da Chai, né? Primeiro, até né, esse cara eu até perguntei, pô, ele primeiro fosse povo que não agrega em nada, né? E aí eu perguntei para ele que povo, né? Perguntei para ele que povo e dependendo, né, da resposta dele, isso pode ser enquadrado como racismo, né? Pode ser enquadrado como racismo, não é injúria racial, é racismo, porque fala de toda uma população. Então, acho que né, as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam. Ao mesmo tempo que as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam, essa narrativa aí, povo que não agrega em nada, representa um racismo estrutural que existe, né? Acho que não tem outra palavra, é racismo mesmo, que existe também contra os povos indígenas no Brasil, né? Um racismo muito impulsionado pela ideia de que eles não produzem, que eles, né, que eles atrapalham o desenvolvimento e como isso, e enfim, vários outros discursos que eu não vou ficar repetindo aqui, que impulsionam violências também, né? Ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Cuidado com comentários, porque comentários, representam violências pré-existentes e impulsionam novas violências, né? Ah, esse foi o primeiro comentário e eu achei interessante trazer ele primeiro porque é uma síntese desse racismo estrutural, né? Ah, Aí o segundo falou assim: fiquem de olho nessa ativista, sem não, hein? Então, assim, no Brasil, eu acho isso vem falando já tem um tempo já, isso, desde de 2016, por aí, mais ou menos. E aí eu agora tô pensando como as minhas ideias estão ficando velhas, né? Vem falando desde 2016 como no Brasil você lutar por direitos fundamentais se tornou algo, né, para a narrativa do povo, né, da narrativa comum, se tornou algo criminoso, né? Então assim, ser ativista, você defender a floresta em pé, você defender que pessoas não sejam mortas,
estranhamente no Brasil se tornou algo ruim, né? E não só ruim, em algumas regiões do Brasil você é assassinado por isso, né? Então fiquem de olho, né? Sei não. Tudo isso são narrativas que é muito utilizado por essa galera aí que tá soltando muita fake news, né? Ah, compartilhem logo. Não sei não, hein? Pode não ser verdade. Fiquem de olho nisso, né? Isso são formas de estabelecer uma imagem negativa que já, né? Algumas pessoas já têm estudado isso dentro desses grupos que difundem fake news. Esse tipo de narrativa ela já se torna algo tipo um sinal de alerta para esse grupo reagir àquela pessoa. Então, ó, fiquem de olho. Ah, ativista, né? Essa pessoa não sabe o que fala. Então, você acaba construindo essas narrativas que ganham força nesses grupos que difundem fake news e difundem ódio, e difundem violência, né? Inevitavelmente. Então nós temos aí essa segunda fala, ela é uma demonstração de como eles funcionam, como esse discurso funciona. O último, né, deste, né, tem um erro de português aí, mas isso aí eu não sou idiota, né, de ficar avaliando isso. Às vezes as pessoas erram na hora de escrever no celular, eu erro e eu não corrijo não. Se a pessoa está entendendo, eu mando para frente. Desde quando a Terra fala cada coisa. Aí esse português que eu destaquei aí embaixo, que é o índice da média de proficiência em Rondônia, né? Segundo o Prova Brasil, o QEDU e outras instituições que agregam, né, esse índice, é, não é para falar do erro de português, porque esse índice ele mede interpretação de texto. O esperado para uma pessoa que termina o ensino médio no Brasil é que ele tenha pelo menos 450 pontos, no mínimo, 450 pontos de proficiência em português, que é a interpretação de texto, né? E bem, essa pessoa aí é uma grande representação de que se a média rondoniense é 204, nós temos muitas pessoas que estão abaixo dessa média, que já é menos da metade do esperado para a interpretação de texto, no mínimo que o Brasil pede de alguém que termina o ensino médio, e 300, se eu não me engano, é o índice de alguém que termina o ensino fundamental. Então, desde quando a Terra fala, ainda nem é uma questão antropológica de entender a cosmologia da coisa, né, toda a narrativa, né, todo esse problema que a pessoa está vivendo aqui em Rondônia, né, de calor, de aumento da violência, diminuição da água, aumento do preço de energia, etc, etc. Ia ficar falando aqui para sempre, mas é uma questão de interpretação mínima, não é uma questão cosmológica, tá? Antropológica aqui, é uma questão de interpretação de texto, né? A narrativa enquanto um texto, a fala enquanto texto, cada coisa, parece que eu estou falando com uma criança, né? Uma criança quando está naquela fase bem literal, bem material da interpretação do mundo, né? A Terra tem que abrir a boca e falar, senão esse idiota ele não vai entender o que a narrativa da Chai quis dizer, né? Então, desde quando a Terra fala, cara, a Terra fala, uh, muitas coisas falam, Deus fala, Buda fala, os orixás falam e ninguém precisa abrir a boca para isso, né? Então, acho que tem um pouco de falta de interpretação, mas tem também um pouco de preconceito, né? De querer desmerecer um discurso antes mesmo de ouvi-lo, né? Que nessa matéria que eu recortei tinha um recorte dessa fala, né? Que a Chai fala, a Terra está falando conosco, né? Então ele pegou isso e interpretou o texto. Ou seja, é um preguiçoso e, né? Outras palavras que eu já disse sobre ele. Ah, a segunda parte aqui é sobre essa relação tecnologia e tal, e indígenas, né? Aqui eu vou falar um pouco da questão antropológica mesmo, né? Índio no Twitter é osso, né? Eu acho que imbecis no Twitter também é muito osso, né? Mas enfim. Índio de telemóvel, eu acho que esse cara eu tirei de outro site, eu não vou dizer que eu acho que ele não é brasileiro, mas deve ser português.
ou sei lá, uma pessoa que gosta de falar assim. Índio de telemóvel, ao falar inglês, deixou de ser índio faz tempo. Logo estarão a caçar de rifle com mira laser. Não seria um problema, né? Seria um problema para a legislação brasileira. Mas enfim, vamos lá. Eu vou dizer mais uma vez, de várias vezes, em vários lugares que eu já disse, em várias palestras que eu já dei. Quando o indígena ele está usando Twitter, Facebook, celular, carro, roupa, ele não está deixando de ser indígena, né? Vou falar aqui um pouco, né? O que a antropologia nos diz, né? E aí, claro, tem os autores, mas a ideia do canal não é essa. Se alguém tiver interesse de estudar um pouco mais sobre isso, eu posso indicar autores, eu posso indicar professores que sejam mais especializados na área do que eu. Mas enfim, o que a antropologia nos diz é que nós temos um núcleo cultural, um grupo, né, uma aproximação cultural que é a nossa, faz parte da nossa socialização, da nossa formação, e que no contato com outras culturas, então você pega o indígena, né? No contato com outras culturas, você vai agregando elementos culturais sem necessariamente, né, como diz o Clifford Geertz, sem perder essa, vamos dizer, entre aspas, essência cultural. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os indígenas eles podem manipular, eles devem manipular, e eles manipulam independente do que eu penso, esses instrumentos tecnológicos, né, que foram desenvolvidos pela, entre aspas, nossa cultura, ao passo que eles não necessariamente precisam deixar de ser indígenas, né? Ao passo que você, sendo brasileiro, da mesma forma, na verdade, da mesma forma que você, sendo brasileiro, indo para os Estados Unidos, nunca será norte-americano. Você vai poder comprar roupa lá em dólar, trabalhar recebendo em dólar, comer comida norte-americana. Você nunca será, principalmente para os norte-americanos, você sempre será brasileiro, né? Então, com os indígenas é a mesma coisa, né? Nessa mesma forma de pensar. E eu acho muito interessante a questão que a grande maioria dos indígenas que eu conheço e povos indígenas que eu já estudei, que eles utilizam-se dessa apropriação, desse contato para trazer benefícios para o seu próprio grupo, né? Então assim, você pode pegar tecnologias nossas e levar essas tecnologias para dentro daquela população indígena e fazer uma melhoria na perspectiva de vida, na perspectiva de bem-estar, na perspectiva de desenvolvimento que eles têm, que não necessariamente usam essas palavras, tá? Ou tem esses conceitos ou esses objetivos. Eu só estou falando aqui de forma genérica para a gente entender como funciona, tá? Então assim, não é o senhor telemóvel, né, não é o senhor osso, né, que vão dizer quem é indígena e quem não é, né? Ser indígena no Brasil é uma situação de identidade, de resistência, né? Justamente porque na cidade eles vão passar, estão passando por muitas situações de preconceito e violência, e nas suas terras eles estão passando por muitas tentativas de cooptação, muitas tentativas de corrupção, e aqueles que não se corrompem, aqueles que não cedem a essas pressões, são ameaçados ou até mortos, como foi o caso do Ariel Euauau, do Paulo Guajajara, e dentre muitos outros que foram executados por defender suas terras, né? E como disse até uma pessoa comentou lá na rede social, por defender nosso futuro, né? Aí o último aqui, né? Mais uma para encher o saco. É tanta lacração para porra nenhuma. Basta uma ONG chegar com meia dúzia de iPhones que eles já se vendem. De onde eu tirei isso? Da merda da minha cabeça, de algum grupo de WhatsApp, né? Porque isso não tem relação nenhuma com a realidade, né? Mas as pessoas reproduzem isso, sempre aparece iPhone, sempre aparece lacração, ONG, né? Como se ONG fosse uma coisa negativa, né? Você tem um monte de ONG hoje de igreja evangélica ligada ao governo, recebendo dinheiro do governo. Essas ONGs ninguém fala nada. Só é ruim a ONG que defende a natureza, que é indígena ou que apoia os indígenas, né? No caso aqui específico. E gostaria de chamar a atenção para uma coisa, né?
Relembrando o caso do ex-jogador de vôlei lá, o Maurício, né? O cara tinha 200 mil seguidores, foi para 2 milhões, né? Hoje está se instaurando nas redes sociais uma lacração de direita, um mimimi de direita, né? Que eles tanto reclamam, né? Mas eles são um dos maiores realizadores disso, né? Hoje, você ser idiota, ser racista, como foi aquele cara que eu analisei anteriormente, e repetir essas coisas que eles com certeza leem o tempo todo nos grupos de WhatsApp, você ganha seguidores, né? Então você hoje tem uma nova forma de ganhar seguidores, é sendo preconceituoso, é sendo imbecil, é repetindo essas ideias, né? Sendo homofóbico, e basta você lacrar, né? Você lacra para um grupo dizendo que o outro está lacrando, que o outro está com mimimi. E o mais interessante é que as pessoas que mais reclamam de mimimi são as pessoas que vão nas redes sociais dos outros reclamar. Vão reclamar, são os maiores mimizentos, né? Então, gostaria de encerrar esse vídeo parabenizando a Chay, parabenizando o Cacique Almi, a Nedinha, né? Uma pessoa que está, todos eles, né? O Almi, a Nedinha, mais de 30 anos lutando aí, cada um pelas suas causas, às vezes juntos, às vezes individualmente, lutando pelas suas causas indígenas e indigenistas, né? E também, né? Mais uma vez, Tichai, que ela continue firme e que ela continue brilhando. E só mais uma coisa: enquanto vocês, reclamadores, não estiverem num lugar de reconhecimento internacional, sendo ouvido por presidentes, ministros, primeiros ministros do mundo inteiro, tudo o que vocês falarem é inveja. Pare de defender aquilo que está acabando com a sua economia doméstica, aquilo que está deixando tudo mais caro, aquilo que está deixando sua conta de energia altíssima. E defenda o futuro dos seus filhos e dos seus netos, que eles não morram de câncer de pele, que eles não morram sem água, que eles não morram com problemas pulmonares por causa do avanço da destruição do meio ambiente e dos diversos biomas que temos no Brasil. Defendam Tixai Suruí e os nossos indígenas. Valeu!